Antibiótico para sinusite, também conhecida como gaimorite, é uma necessidade ou um erro que pode levar a complicações? A sinusite em crianças é um tópico separado para discussão, porque as crianças têm suas próprias peculiaridades, peculiaridades no desenvolvimento dos seios paranasais, peculiaridades na progressão da inflamação, no funcionamento do nariz e assim por diante. E dedicaremos um episódio especial a isso. Hoje vamos falar sobre sinusite, ou seja, sinusite em crianças e adultos, quando lhe prescrevem antibióticos no primeiro dia de diagnóstico. Sinusite é comumente diagnosticada em crianças de até 7 anos com resfriado prolongado, ou seja, uma obstrução nasal prolongada, secreção nasal, gotejamento na garganta, tosse. E os médicos pensam que temos um resfriado prolongado e prescrevem um raio-x dos seios nasais para descartar sinusite. Naturalmente, com um resfriado pronunciado, ocorre um inchaço na membrana mucosa dos seios nasais, interpretado como um processo inflamatório nos seios nasais, e de acordo com padrões antigos e obsoletos, prescrevem-se antibióticos. Nós temos seios nasais. Estes são os seios maxilares, o seio frontal, no fundo existem pequenos seios e células, e mais um seio importante, o etmoidal, que é o principal. E dependendo do processo inflamatório de sua localização, a doença pode ser chamada de sinusite maxilar, frontal, etmoidal, esfenoidal. Para simplicidade, hoje vou usar o termo geral sinusite. É um processo inflamatório nos seios nasais. E na maioria das vezes, a sinusite se desenvolve em meio a uma infecção respiratória viral aguda. O que acontece? Em resposta ao vírus, o muco na membrana às vezes é secretado excessivamente em alguns casos. Ou geralmente há uma predisposição para isso, ou tal infecção. Desenvolve-se um inchaço pronunciado, como resultado do qual os seios são fechados, janelas pelas quais os seios se comunicam com a cavidade nasal. Nos seios desenvolve-se um inchaço secundário e os sintomas começam. É uma sensação de peso na área da testa, na área dos seios maxilares superiores. Pode haver uma sensação de expansão na área do nariz, pode haver uma secreção nasal abundante e uma sensação de aperto na garganta e outras queixas nas quais o médico irá prescrever um raio-x dos seios nasais, verá um inchaço lá, fará um diagnóstico de sinusite e prescreverá um antibiótico. Mas deixo lembrar novamente, na maioria dos casos, a doença começa no contexto de uma infecção respiratória viral aguda e o antibiótico, como é conhecido, não afeta os vírus. Antibióticos são frequentemente prescritos desnecessariamente para crianças menores de 7 anos com resfriado prolongado e secreção nasal espessa. Prescreveu-se raio-x dos seios paranasais à criança, apesar das queixas listadas não indicarem necessidade desse exame. E claro, eles encontram inflamação nos seios paranasais. O radiologista registra sinais de sinusite. Sinusite para alguns otorrinolaringologistas, por que isso? É uma bandeira vermelha para a qual ele deve prescrever um antibiótico. O medicamento pode ter efeito antibacteriano, pois no contexto de redução de micróbios torna-se um pouco mais significativo. Como resultado da prescrição de um antibiótico, a carga bacteriana e antigênica começa a diminuir um pouco, facilitando o processo. Mas lembramos que nossa própria flora natural também é afetada, e geralmente são crianças doentes. E reduzimos a quantidade de micróbios benéficos que protegem a criança contra a flora patogênica e diminuem a probabilidade de contrair uma infecção viral respiratória aguda. Mas o antibiótico, ele não fornece efeito suficiente. Portanto, o problema persiste. Eles acabam prescrevendo um segundo e até um terceiro antibiótico. Enquanto o sistema imunológico da criança ainda não lidou com esse problema, ele, peço desculpas pela expressão, é torturado com antibióticos. Infelizmente é assim. Mas em crianças, especialmente até 7 anos, a congestão nasal geralmente está relacionada ao fato de que o inchaço na garganta impede o funcionamento normal da cavidade nasal. Portanto, antes de tudo, em caso de congestão nasal prolongada em uma criança até 7 anos, é necessário diagnosticar a garganta, verificar em que condição estão as adenoides. Provavelmente eles estão aumentados, interferindo no funcionamento normal do nariz, e tudo isso leva ao fato de que, claro, a mucosa incha, o nariz fica congestionado, mas isso não requer um tratamento separado. É preciso tratar as adenoides e a cavidade nasal, que são a causa principal. E na maioria dos casos não requer tratamento antibiótico. Mas realmente, em alguns casos, um antibiótico é necessário quando há um verdadeiro processo inflamatório bacteriano. Isso pode ser uma infecção bacteriana primária, como a pneumonia,
ou podem ser complicações bacterianas em decorrência de uma infecção respiratória viral, que geralmente ocorrem, em média, no 5º ao 7º dia da doença. Agora vou lhe contar sobre os indicadores para a prescrição de antibióticos, para que você saiba em quais casos o antibiótico realmente será benéfico e não prejudicial. E em quais casos realmente existem indicações para tomar um medicamento antibacteriano. A primeira indicação de que vamos falar agora é a secreção nasal purulenta. Mas no que diz respeito a qualquer uma das indicações que serão mencionadas a seguir e sobre a secreção nasal purulenta, tudo isso deve ser considerado no contexto de outros sintomas de sinusite. Ou seja, geralmente é uma sensação de peso atrás das bochechas, uma sensação de peso ou dor na área dos olhos, uma sensação de plenitude na área do nariz, um inchaço evidente da mucosa nasal, dores de cabeça, um diagnóstico confirmado por raio-x. E além desses sintomas, se houver secreção nasal purulenta, ou seja, amarela, verde, isso é um indicativo para a prescrição de antibióticos. Apenas em conjunto com outros sintomas de sinusite, e especialmente com a síndrome da dor, o próximo indicativo é a alta temperatura corporal acima de 38 graus, 38,5, 39 a 40 no contexto. Outros sintomas de sinusite, especialmente se essa temperatura é difícil de reduzir e requer o uso de medicamentos antipiréticos mais de 3 vezes ao dia. Eu já te disse que a síndrome da dor na área facial é um indicativo para a prescrição de antibióticos como parte do tratamento, mas vou me concentrar nesse sintoma, porque geralmente é um dos critérios-chave para a prescrição de tratamento antibacteriano. Esta é a dor na área dos lábios, dor na área dos seios paranasais superiores, geralmente, ou dores de cabeça de natureza difusa, que podem ocorrer, por exemplo, na esfenoidite, no processo inflamatório no seio principal. O próximo indicativo é a ineficácia dos métodos de tratamento complexos para a sinusite, ou seja, se estamos fazendo tudo o que é necessário, reduzindo o inchaço, drenando o muco e seguindo outros princípios de tratamento da sinusite e durante, por exemplo, 3 a 5 dias, não vemos absolutamente nenhum efeito ou esse efeito é insignificante, então provavelmente faz sentido considerar a prescrição de um antibiótico. O próximo sintoma são sinais de um processo inflamatório bacteriano, até mesmo um processo inflamatório purulento, de acordo com os resultados de uma análise de sangue completa, com fórmula e taxa de sedimentação de eritrócitos. O que vemos, como regra, em adultos, são números acima de 12.000 leucócitos por litro. Em crianças, são números que podem exceder 14, 15, 16 mil leucócitos por decilitro. E tal leucocitose expressa é um sinal de um processo bacteriano e purulento inflamatório e, consequentemente, uma indicação para a prescrição de um medicamento antibacteriano. Além de tudo, olhamos para a fórmula do sangue, a relação dos neutrófilos com a porcentagem de linfócitos. Ou seja, se vemos que há muito mais neutrófilos do que leucócitos, isso é um sinal de tal resposta imune bacteriana. E se, por exemplo, vemos o contrário, muitos linfócitos com poucos neutrófilos, isso pode indicar que o processo está em um estágio de recuperação e os anticorpos estão sendo formados para a infecção que a criança ou o adulto superou. Ou isso é e um sinal da presença de um processo inflamatório contra o pano de fundo de uma infecção viral. Infelizmente, há casos em que até nós, médicos, duvidamos se o antibiótico é necessário para a criança ou não quando os sintomas são ambíguos, ou seja, eles parecem estar lá, mas parecem insignificantes. E nesse caso, nos baseamos nos dados de métodos adicionais de pesquisa, especialmente na análise geral do sangue, sobre a qual acabamos de falar com você. Se vemos que há sinais de um processo inflamatório bacteriano no sangue, se a soja está alta, se a proteína C reativa também indica um processo inflamatório bacteriano acima do normal, então nesse caso já não temos dúvidas e prescrevemos um antibiótico. De qualquer forma, vocês, pais, não devem assumir a responsabilidade de prescrever um antibiótico. Ouça o médico, siga as instruções, faça como o médico diz. Mas, se você realmente vê que parece não haver indicação para o antibiótico e eles estão prescrevendo para você, simplesmente pergunte ao médico novamente:
por que ele acha que um antibiótico é necessário se há algum sintoma, e se o médico te convencer, então definitivamente tome o antibiótico. Mas se o médico te disser, bem, provavelmente é melhor tomar e não estiver tão certo, então simplesmente consulte outro especialista, ouça a opinião de outro especialista. E se as duas opiniões coincidirem, então siga as instruções. Se a opinião do segundo médico discordar da opinião do primeiro médico, então você terá que escolher qual médico ouvir. Mas eu desejo saúde aos seus filhos, desejo que você tenha as prescrições corretas e precisas, desejo que você evite a sinusite.